Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar algumas aplicações teóricas sobre as ações de grupos que nós estávamos estudando nos vídeos anteriores, né? No penúltimo vídeo nós apresentamos a definição formal, ou a definição clássica, né? Definição mais clássica de ação de grupos, né? Apresentamos também alguns exemplos, especialmente exemplos voltados para a teoria de grupos. No vídeo anterior, nós falamos de uma definição alternativa, né? Nós mostramos que toda ação de um grupo num conjunto induz um homomorfismo desse grupo no conjunto das permutações, do grupo das permutações do conjunto X, né? X é o conjunto onde o grupo está agindo, né? E apresentamos um exemplo que eu chamei de exemplo não ortodoxo, né? Um exemplo de uma ação do grupo dos inteiros no conjunto das funções contínuas dos reais para os reais, né? Bom, e nesse vídeo agora, então, nós vamos apresentar algumas aplicações teóricas, né? Basicamente, nós vamos mostrar o teorema de Cayley, né? O teorema da representação, que nós já falamos no teorema da representação. Hoje nós vamos falar dele de novo, só que nós vamos apresentar uma demonstração alternativa, né? Quando nós falamos sobre o teorema da representação em alguns vídeos anteriores, daqui a pouco eu vou falar qual é o vídeo, né? Quando nós falamos desse resultado, quando nós falamos desse resultado, nós não tínhamos a noção de ação, né? Lá foi relativamente difícil de mostrar, né? E hoje nós vamos mostrar que, na verdade, o teorema da representação é um corolário de um resultado ainda mais forte do que aquele lá. Então, esse é basicamente... E outros resultados também, né? E vamos apresentar também consequências desses resultados, né? Do teorema da representação e do teorema de Cayley, né? Foi na aula 11, né? Aula 11, parte 3, você pode ver lá nos nossos vídeos, nós falamos do teorema da representação e nós mostramos que todo grupo é isomórfico a um grupo de permutações, né? Também nesse vídeo, agora nós queremos mostrar o mesmo teorema, né? De novo, queremos demonstrar o teorema da representação, mas utilizando ações de grupos. Nós também queremos demonstrar o teorema de Cayley e apresentar alguns resultados, algumas consequências desses dois resultados que eu acabei de citar. Então, o primeiro deles é o teorema de Cayley, e o teorema de Cayley fala o seguinte, que dado um grupo G, existe um homomorfismo injetor que vai desse grupo G no grupo das permutações do grupo G, né? Então, todas as vezes que você tem um grupo, esse grupo, na verdade, você pode jogar ele homomorficamente, injetivamente, dentro do grupo das permutações desse grupo, tá certo? E o teorema de Cayley, a demonstração dele, ele nos fornece a maneira como você joga esse grupo dentro do grupo das permutações dele mesmo, né? Então vamos lá. Considere então a ação do grupo G nele mesmo por translação. Essa foi o primeiro exemplo de ação que nós vimos no penúltimo vídeo. E ele faz o seguinte, ele pega cada par ordenado, xy, cada par ordenado gx, e leva no elemento g operado com x. Aqui nós estamos fazendo a operação do grupo. Como o g e o x estão no mesmo grupo, nós podemos operar eles como elementos do grupo. Então nós vamos cair aqui dentro de novo. Tá? Lembrando que esse é o grupo, o conjunto da esquerda, que o grupo ele age sobre o conjunto da direita, que é o próprio grupo, mas tudo bem. E aqui a ação que nós estamos considerando é a ação por translação. Como nós vimos no vídeo anterior, essa ação ela induz um homomorfismo do grupo que está agindo no grupo das permutações do conjunto onde o grupo age. Mas o grupo G está agindo nele mesmo, né? Então aqui existe um homomorfismo do grupo no grupo das permutações dos elementos dele mesmo, né? Esse homomorfismo, ele pega cada elemento G, e leva numa permutação que a gente chamou de φ de G.
O que essa permutação faz, né? Isso aqui é consequência lá do vídeo anterior. Se você não assistiu, dá uma assistida lá, né? Lá nós mostramos isso. A função φg aplicada num elemento x é a ação do g sobre o elemento x. Mas a ação do g sobre o elemento x é a translação, é essa daqui, tá? Então isso é o que o homomorfismo faz. Esse é o homomorfismo que vai do grupo G no grupo das permutações dos elementos de G. Aqui é um grupo de funções bijetoras, né? Aqui são os elementos de um grupo. Então é isso que essa função φ faz, tá? Pega cada elemento do grupo e leva na função bijetora de G em G, que leva cada x em Gx, tá? É claro que cada Gx aqui é uma bijeção, nós já mostramos isso por caso geral. Em particular, aqui também, isso também vai valer aqui. Então, nós temos o nosso homomorfismo. Basta que nós mostremos agora que esse homomorfismo é injetor. E é isso que nós vamos fazer. Então, para isso, vamos pegar um elemento que está no kernel. Se o elemento está no kernel, significa que a imagem dele é o elemento neutro desse grupo. Mas o elemento neutro do grupo das permutações é a identidade do conjunto em questão, no caso, G. Tá? Então, se o nosso Gzinho está no núcleo, a φ de G é a identidade. O que significa ser a identidade? Significa que para todo x pertencente ao G, essa função φ de G aplicada em x é a mesma coisa que a identidade aplicada em x. A identidade aplicada em x dá o x, né? Então, se o elemento G está no grupo, está no núcleo, então para todo x de G, a φg de x é o próprio x. Qual é a definição de φ de G aplicado em x? É Gx. Tá? Então, o que eu acabei de mostrar aqui? Se um elemento está no núcleo, então para todo x de G, x é igual a Gx. Como isso daqui vale para todos os elementos do grupo, em particular, essa equação aqui ela é válida se você considerar o elemento neutro do grupo. Então, o que acontece? Um cara está no núcleo, C e somente C, ele é a própria identidade do grupo. O que nós temos então? Que o nosso núcleo é trivial. Se o núcleo é trivial, a nossa função φ ela é injetora. E, portanto, nós temos um homomorfismo injetor que vai do grupo G no grupo das permutações de G. Tá certo? Esse é o famoso teorema de Cayley, né? O que ele nos fala basicamente? Ele basicamente está nos dizendo o seguinte: você sempre consegue jogar um grupo qualquer, dentro de um grupo de funções bijetoras, né? Então, moralmente assim, ou moralmente não, não sei, tá, tudo bem, moralmente talvez seja uma palavra boa. Moralmente, o que esse grupo está dizendo? Olha, no mundo só existem grupos de permutações e seus subgrupos. Só, né? Por quê? Porque se essa função aqui que nós acabamos de definir, se ela é uma função injetora, né? Então, esse grupo G, ele vai ser isomorfo à sua imagem. Se ele é isomorfo à sua imagem, ele é um subgrupo de um grupo de permutações. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui? Aqui ele está nos dizendo o seguinte: cara, você quer estudar grupos? Estude apenas os grupos de permutações e os seus subgrupos. Se você conhecer, se você dominar os grupos de permutações e os seus subgrupos, pronto, você domina toda a parte de teoria de grupos, você entende todos os grupos. Aí você fala assim, putz, mas entender todos os grupos de permutações e os seus subgrupos é uma coisa difícil. Eu não falei que era fácil. Eu falei o seguinte: se você quer conhecer todos os grupos, conheça todos os grupos de permutações que existem e os seus subgrupos. Se você conhecer todos, então você conhece todos os grupos. É isso que está dizendo o teorema de Cayley. Ele não está dizendo assim, é fácil conhecer todos os grupos. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você pode conhecer todos, basta que você conheça todos os grupos de permutações que existem. Tá? Outra vantagem do teorema é que ele fala, ele não pede que o grupo seja finito. Que é um grupo geral, um grupo qualquer, mesmo que ele seja infinito. Isso é o que vem agora no próximo exemplo, né? Para cada número inteiro, você pode considerar essa função que a gente chama φn,
que leva cada x em x mais n. Se você for perceber, essa função que nós acabamos de definir aqui, ó, em vez de g, nós usamos n. Né? Em vez do produto, aqui nós usamos a adição, que é a operação do grupo G. Então, nós estamos fazendo essa função que nós acabamos de definir aqui, ela é literalmente a translação. Cada πn aqui, ela é uma translação em Z. É exatamente isso, é exatamente essa função aqui, só que agora para o caso particular, em que o nosso grupo em questão é o grupo dos inteiros. Com adição, é claro, senão não é grupo. Então, nós temos o conjunto das translações aqui. E o que diz o teorema de Cayley? O teorema de Cayley fala o seguinte, que a função que vai dos inteiros para o grupo das permutações do conjunto dos inteiros, que leva cada n em φ de n, isso aqui é um homomorfismo injetor. E, portanto, o nosso grupo dos inteiros é isomorfo à sua imagem, claro, porque é injetor, então ele é isomorfo à sua imagem. Isso aqui são todas as funções, são todas as translações dos inteiros neles mesmos. Então, número inteiro você pode ver, se você quiser, como uma função. Como uma função que vai dele, nele mesmo, que pega cada x e leva na translação. N unidades para frente se for um inteiro positivo, N unidades para trás se for um número negativo, e deixa o x fixo se o N for um número zero. Muito bem. Continuando, então, agora vem o principal teorema desse vídeo. Tá? Esse aqui é o teorema principal. Basicamente, tudo que vai decorrer, tudo que vier depois como consequência, é consequência direta desse teorema ou de forma indireta, mas tudo passa por ele de alguma forma, direta ou indiretamente. E ele fala o seguinte, pega G um grupo e H um subgrupo de índice N. Ele não está falando aqui que o grupo tem que ser finito, nem que o subgrupo tenha que ser finito. Ele não está falando isso. Ele só está pedindo que o índice seja finito, ou seja, o número de classes laterais à esquerda, ou à direita, tanto faz, o conjunto das classes laterais à esquerda, esse tem que ser um número finito. Qual número tem que ser esse? Não sei, isso vai ser um número n, mas tem que ser finito. Tá? Então, o que vai acontecer? Existe um homomorfismo entre o grupo G e o Sn. Quem é o Sn? É o grupo das permutações de n elementos. Esse n, observe aqui, é exatamente o índice do subgrupo H no grupo G. Tá? Então, ele está falando que existe um homomorfismo que vai do grupo G no grupo das permutações de n elementos, e ele diz ainda quem é o núcleo. O núcleo desse homomorfismo é a interseção de todos os conjuntos dessa forma aqui, xh, x na menos 1, onde o x ele passeia por todos os elementos do grupo G. Tá? Então, esse é o principal resultado do vídeo de hoje. Então, vamos demonstrar esse resultado. Somos algebristas, gostamos de uma demonstração. O que nos diz a hipótese? A hipótese nos fala o seguinte, que o conjunto das classes, aqui não é grupo, não precisa ser necessariamente um grupo, porque H é subgrupo, não, ele não está pedindo que seja normal. Então, o conjunto das classes, que é exatamente, quer dizer, a quantidade de classes ou a cardinalidade do conjunto das classes, que é o índice de H em G, isso por hipótese é N. Então, isso nós vamos fixar esse N aqui. O que nós temos então? Já que o índice de H em G é N, então o grupo das permutações do conjunto das classes é isomorfo ao Sn. Isso é um resultado conhecido já, nós já mostramos isso em alguns vídeos anteriores. Tá? Não lembro agora qual que é o vídeo, mas nós já mostramos isso. Então esse grupo de permutações do conjunto das classes, então olha só, eu estou pegando o conjunto das classes, estou considerando todas as bijeções desse conjunto de classes. Todas as bijeções do conjunto de classes. Bom, esse grupo de permutações é isomorfo ao Sn. O que nos diz, o que nós podemos ter a partir do que nós usamos no teorema anterior? O que nós fizemos no teorema anterior? Lembra que um grupo ele age sobre um conjunto, né? Se um grupo age sobre um conjunto, então existe um homomorfismo desse grupo no grupo das permutações desse conjunto. Tá?
Aqui, ó, nós estamos pegando o conjunto das classes e estamos fazendo a ação por translação sobre esse conjunto de classes. Antes, nós fizemos a translação do grupo nele mesmo. A ação era a translação do grupo nos elementos dele mesmo. Aqui não. Isso também é um exemplo do vídeo anterior. A ação de um grupo por translação sobre o conjunto das classes, que é isso daqui, ó. Essa é a ação de cada elemento do grupo sobre uma classe. O que um elemento do grupo faz na classe? Leva na classe do GX. Tá? Então, o elemento G do grupo, agindo sobre a classe do X, é igual à classe do GX. Tá certo? E o que esse homomorfismo faz? Nós temos uma ação, né? Nós temos uma ação. Se nós temos uma ação do grupo G nesse conjunto de classes, então nós temos esse homomorfismo que vai do grupo G no grupo das permutações. Cada φg faz isso daqui. Tá? Isso é um homomorfismo. Então, o homomorfismo que nós estávamos querendo construir, ele já está dado, né? Porque esse grupo de permutações aqui, do conjunto das classes, é isomorfo ao SN. Então, você pode considerar ele como sendo o próprio SN aqui, tá certo? Então, nós temos um homomorfismo que vai do grupo no SN. Vamos calcular agora o núcleo desse homomorfismo. Quem vai ser o núcleo desse homomorfismo? Aqui, ó. Aqui tem um pequeno erro, tá? Mas, enfim, já vou falar. Quem está no núcleo desse homomorfismo? São todos os elementos do grupo G, que são levados no elemento neutro desse grupo aqui. Quem é o elemento neutro desse grupo? O elemento neutro desse grupo é a identidade desse conjunto aqui, não do grupo G. Tá? Então, cada φg é a identidade. Cada φg que está aqui dentro é a identidade. Então, o núcleo são os elementos do grupo, tais que φg é a identidade no conjunto das classes. Tá? Então, continuando. Se a φg é a identidade no conjunto das classes, então, G agindo sobre X, sobre a classe do X, é igual a essa função aplicada na classe do X. Essa função é a identidade, tá? Que dá a classe de X. Tá? Então, quem está no núcleo? Todos aqueles elementos onde isso daqui é válido. Se isso daqui é válido, então o GX ele pertence à classe de X. Claro, basta eu tomar aqui no H o elemento neutro. Né? Então, o GX, operado com o elemento neutro, dá o próprio GX, e isso está aqui na classe do X. Se esse elemento aqui está na classe do X, é porque o G está nesse conjunto aqui, ó. Está nesse conjunto aqui. É como se eu tivesse pegado esse elemento aqui e passado para o outro lado com o sinal invertido. Não é exatamente isso, mas moralmente é isso que nós estamos fazendo, né? Então, se esse elemento aqui pertence à classe do X, é porque o G pertence a esse conjunto aqui. Então, quem está no núcleo do nosso homomorfismo? São todos aqueles elementos que estão aqui dentro. Se você está pegando todos os elementos que estão em todos os elementos, você está colecionando os elementos que estão aqui, isso para todo X, então você está fazendo a interseção de todos os conjuntos dessa forma aqui. Tá certo? E, portanto, nós temos, então, um homomorfismo. Nós temos, então, um homomorfismo que vai do grupo G no grupo das permutações de N elementos. Tá? E o núcleo desse homomorfismo é a interseção desses conjuntos aqui, da forma XH, X na menos 1. Isso nos dá uma penca de observação, nos dá uma observação importante. O que nós temos? Olha só. Quem é o núcleo do nosso homomorfismo que nós acabamos de definir? Acabamos de ver aqui que o núcleo desse homomorfismo é a interseção de todos esses conjuntos aqui. Todos os conjuntos da forma X, Hzão, X na menos 1. Tá? Então, esse é o núcleo. Esse núcleo, eu posso escrever ele assim. Ó. Como o X aqui, ele percorre todos os elementos do grupo, então o primeiro X que eu vou considerar é o elemento neutro. Quando eu considerar o X como sendo o elemento neutro, aqui vai me sobrar o H.
Então, essa interseção aqui, ó, a interseção de x, h, x da menos 1 com x percorrendo g, isso é o h, interseção com essa interseção aqui, ó, xh, x na menos 1, onde x percorre g, só que agora sem o elemento neutro. Por quê? Porque o elemento neutro já está aqui, certo? Então, o núcleo é isso. Essa interseção é um subconjunto do H. Porque se você está pegando o H, interceptando com alguma coisa, isso está contido no próprio H. Então, o que nós temos? Nós temos que o nosso subgrupo H, ele contém um subgrupo normal, que no caso é o núcleo desse homomorfismo. E o que nós temos, então, do teorema fundamental do isomorfismo? No teorema fundamental do isomorfismo, nós temos que o grupo quocientado pelo núcleo é isomorfo à imagem de φ. Mas a imagem de φ é um subgrupo do Sn. Então, o que isso nos dá? O que isso aqui nos dá como consequência? O que nós acabamos de dizer? Nós acabamos de deduzir aqui, ou acabamos de demonstrar, o teorema da representação. Aquele teorema que nós levamos um vídeo inteiro para demonstrar lá na aula 11, parte 3. E o que ele fala, esse teorema da representação? Ele fala o seguinte: seja G um grupo e H um subgrupo de índice N. É o mesmo enunciado do teorema anterior. Então, existe um subgrupo normal N. Quem é esse subgrupo normal? É o kernel do homomorfismo, o núcleo do homomorfismo desse teorema aqui. Esse vai ser o nosso N. Vai ser o nosso subgrupo normal N. O que ele tem de especial, esse subgrupo normal? Primeiro, ele está contido no H. Acabamos de mostrar. Ó. Esse subgrupo normal, ele está contido no H. Tá certo? Então, temos um subgrupo normal, contido em H, e o G quocientado por esse subgrupo normal, é um grupo, né? Porque o cara é normal. Isso vai ser isomorfo a um subgrupo do Sn. É o que nós temos aqui. Ó. O G quocientado pelo subgrupo normal é isomorfo a um subgrupo do Sn. Tá? E isso melhora, isso é bastante interessante, né? Porque se você consegue descobrir um subgrupo, é isso que está falando aqui, se você consegue descobrir um subgrupo e você conhece o índice desse subgrupo, você consegue um subgrupo normal dentro do G. Esse subgrupo normal está contido no seu subgrupo de índice N. E o quociente é isomorfo a algum subgrupo do Sn. É claro que isso vale também se você pegar o N. Quer dizer, pode acontecer desse seu subgrupo normal que você encontrar, dele ser o elemento neutro. Certo? Isso pode acontecer. Não tem nenhum problema. Naquele núcleo que nós estávamos falando antes, aquele núcleo ele pode ser o trivial. Não há problema em relação a isso. Esse é o teorema da representação. Né? Nós chamamos esse corolário 1 de teorema da representação, lá na nossa aula 11, parte 3. Tá certo? Então, esse é o primeiro corolário. Então, não sei se você vai lembrar, mas lá foi um parto nós mostrarmos o teorema da representação. Mostrar isso daqui foi um parto. Foi um parto. Aqui é um corolário. Aqui é um corolário. E a demonstração desse resultado aqui, ó, desse teorema, ele não é tão difícil quanto o teorema da representação que nós mostramos, a demonstração que nós fizemos do teorema da representação lá na aula 11, parte 3. Foi bastante complicado lá de nós conseguirmos todos os elementos, né? Porque nós tínhamos que conseguir um homomorfismo, nós tínhamos que conseguir um subgrupo normal, contido no H, tal que esse quociente era isomorfo a um subgrupo do Sn. Não foi tão trivial assim de demonstrar. Aqui ele sai como um corolário de um resultado muito mais forte. O segundo corolário desse mesmo teorema, ele fala o seguinte, olha, agora você pega G, um grupo finito, e H, um subgrupo de índice finito N. Agora você pega assim. No teorema anterior, o grupo não precisava ser finito. O subgrupo não precisava ser finito. Apenas o índice do subgrupo no grupo tinha que ser finito. Se ele tinha índice N, esse quociente aqui era isomorfo ao Sn. N é o índice. Então, o
que nos fala esse resultado? Então você pega aqui agora um grupo finito e H um subgrupo de índice N. É claro que esse subgrupo vai ser finito também, mas isso não é importante. Ele fala o seguinte: se a ordem do grupo não divide N fatorial, se a ordem do grupo não divide o N fatorial, N vem daqui, do índice, então existe um subgrupo normal em G. Esse subgrupo normal não é a identidade, ele é diferente da identidade. E ele está contido nesse subgrupo H que tem índice. É isso que fala o corolário 2. Esse corolário nós vamos usar mais para frente. Tá? Nós vamos usar o corolário 1, nós vamos usar muito, e o corolário 2 nós vamos usar também quando nós começarmos a procurar subgrupos normais. Tá? Quando nós falarmos em teoremas de Silo. Demonstrarmos os teoremas de Silo. Né? E dermos algumas consequências. Lá nós vamos usar isso. Então vamos lá. Se a ordem do grupo não divide o N fatorial, então existe um subgrupo normal que não é a identidade, está contido no H. O que nós temos no corolário 1? O corolário 1 nos fala o seguinte: existe um subgrupo normal contido no H, tal que, olha só, existe um subgrupo normal tal que o quociente é isomorfo a um subgrupo do SN. Se esse quociente é isomorfo a um subgrupo do SN, o que diz o teorema de Lagrange? Que a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Então, a ordem desse conjunto aqui, divide a ordem desse grupo, divide a ordem desse grupo aqui. Qual é a ordem desse grupo SN? N fatorial. Então, aqui nós estamos dizendo o seguinte: existe um subgrupo normal, tal que a ordem desse grupo quociente divide a ordem do SN, que é N fatorial. A ordem do grupo quociente é a ordem de G quocientado pela ordem de N. Tá? Se o nosso N for exatamente igual à identidade, se no subgrupo N só tem a identidade, então aqui no denominador vai aparecer 1. E o que vai ter então? Nós vamos ter que a ordem de G vai dividir o N fatorial. Isso contradiz a nossa hipótese. Tá? Então, fatalmente, o subgrupo N tem que ser diferente de 1. Como ele já está contido no H, então nós temos que esse nosso resultado é válido. Certo? Então, se você quer achar um subgrupo normal não trivial dentro de um grupo, faça o seguinte, dentro de um grupo finito, é claro. O grupo vai ser finito, procure dentro dele um subgrupo que tenha índice N, de tal forma que a ordem do grupo G não divida N fatorial. Então é o seguinte, quanto menor for esse N, quanto menor for o N, mais chance você tem da ordem de G não dividir N fatorial. Por exemplo, se você encontrar um subgrupo de índice 2, a ordem do grupo provavelmente não vai dividir 2 fatorial, que é 2, a menos que a ordem do grupo seja 1 ou 2. Mas imagina lá que o seu grupo tem a ordem 6. Suponha que ele tem a ordem 6. Suponha que você encontre dentro dele um subgrupo de índice 2. Tá? Então, a ordem de G, que é 6, não vai dividir 2 fatorial. Ah, não vai dividir? Ótimo. Então, vai existir um subgrupo normal dentro desse subgrupo H, que tem índice 2, né? De modo que esse subgrupo normal não seja a identidade. Tá? Então, você pode fazer isso. Quanto menor for o índice, mais fácil vai ser de aplicar esse resultado. É claro, se você tem um subgrupo de ordem 15, por exemplo, e você tem um subgrupo, pega um subgrupo lá dentro, você encontra um subgrupo de índice 5, isso não vai adiantar muito, né? Porque a ordem do grupo, que é 15, provavelmente vai dividir 5 fatorial, e divide. Então esse resultado não pode ser aplicado. Não pode ser aplicado sempre. Você tem que tomar um pouco de cuidado.
O corolário 3 fala o seguinte, pega de novo G um grupo e H um subgrupo normal, um subgrupo normal de índice N. De novo, nesse corolário os grupos não precisam ser finitos. Você só precisa de um subgrupo normal dentro de G, de índice N. Então, G quocientado por H, o G quocientado por H, é um grupo, porque o H é normal, é um grupo isomorfo a algum subgrupo do SN. O que nos fala o teorema, aquele que nós acabamos de demonstrar lá? Que existe um homomorfismo G, φ, que vai de G para o SN. E nós determinamos quem era o núcleo, né? O núcleo desse homomorfismo era essa interseção aqui, a interseção de todos os conjuntos da forma XH, x na menos 1, com x percorrendo todo o G. Como o H é normal em G, isso daqui acontece, né? O XH, x na menos 1, é o próprio H, isso para todo x. Então, quando você vai calcular o núcleo aqui, ó, o núcleo vai dar o próprio H. E, portanto, o que nos diz o teorema fundamental do isomorfismo? E se você pegar o grupo, o domínio, e quocientar pelo núcleo, que é o H, isso vai te dar isomorfo a imagem do homomorfismo, que é um subgrupo aqui do SN. Então, se você conseguir encontrar um subgrupo normal, de índice N em um grupo, então o quociente G quocientado por N é isomorfo a algum subgrupo do SN. Há grupos infinitos que têm subgrupos normais de índice finito. O exemplo mais clássico possível é o grupo dos inteiros com a operação de adição. Esse é um grupo abeliano, então todo subgrupo é normal. Em particular, o subgrupo gerado pelo N, qualquer N, ele é normal e ele tem índice N. Né? Z quocientado por NZ é isomorfo ao Zn. Né? É isomorfo ao Zn, portanto ele tem índice N. Como esse subgrupo aqui, ó, é um exemplo agora, é um exemplo mais concreto. O 3Z, ele é um subgrupo de Z e tem índice 3, e é normal. Então, o que nos diz o corolário 3? Que o 3Z, que é Z quocientado por 3Z, ele é isomorfo a algum subgrupo do S3. Né? Qual é o subgrupo isomorfo ao Z3? É o subgrupo gerado, por exemplo, pelo ciclo 1, 2, 3. Isso acontece. Portanto, é uma aplicação não, mas é uma forma de se ver o corolário anterior na prática, né? E aqui você pode pensar, o grupo tem que ser finito para isso aqui valer. Não precisa. Aqui é um exemplo de um grupo infinito, onde isso vale. Você só tem que tomar cuidado que o índice tem que ser finito. O índice do subgrupo no grupo tem que ser finito, não os grupos. Tá? Corolário 4, todo grupo finito de ordem N é isomorfo a um subgrupo do SN. Outra consequência. E a demonstração é a seguinte: suponha que seu grupo tem a ordem N e considera esse subgrupo normal aqui. O subgrupo geral, o subgrupo normal que só tem um elemento, que é o elemento neutro. O índice desse subgrupo em G é exatamente a ordem de G, que é N. Então, o que nos diz o corolário 3? Que G, quocientado pelo subgrupo normal, isso é isomorfo a algum subgrupo do SN. Logo, se esse quociente é isomorfo a um subgrupo do SN, o próprio G é isomorfo ao SN. Já que isso daqui, esse quociente é isomorfo a G. Definição de grupo simples. Um grupo, ele é dito ser simples se ele não contém subgrupos normais além dos triviais. É claro, os triviais sempre são normais. O subgrupo formado pelo elemento neutro e o grupo todo são sempre subgrupos normais de qualquer grupo. Se só tem dois, se esses são os únicos subgrupos normais, então você chama esse grupo de simples. E o corolário 5 fala o seguinte: se você tem G um grupo simples, então ele não tem subgrupos normais além dos triviais. Se você tem um subgrupo H diferente do grupo todo, de índice N, então o grupo G também é isomorfo ao SN. Então vale esse resultado aqui, todo grupo finito de ordem N é isomorfo ao SN. Vale algo um pouco mais geral para grupos simples. Tá?
Se o grupo é simples, se você encontra um subgrupo diferente do grupo todo de índice N, então o grupo G é isomorfo ao SN. O que nós temos no nosso teorema? Tudo é basicamente tudo é consequência daquele teorema, né? Que existe um homomorfismo de G no SN. Existe um homomorfismo de G no SN, de tal forma que isso daqui é o núcleo. Esse daqui é o núcleo. Como nós já vimos antes, esse H aqui, o subgrupo H, ele contém esse subgrupo normal aqui. Lembra daquela observação que nós fizemos logo depois da demonstração desse teorema? Do único teorema que nós mostramos. Tem um teorema, tem o teorema de Cayley e aquele teorema sem nome. O resto é tudo consequência, né? Então, aquele único teorema sem nome, logo depois da demonstração, nós mostramos que o H contém esse subgrupo normal aqui, contém um núcleo. Então, nós temos que o núcleo do homomorfismo está contido no H, e o H é diferente de G. Como o G é simples, e esse subgrupo normal não é o todo, então esse subgrupo normal só pode ser a identidade. O núcleo é normal. O núcleo é normal e não é o todo. Mas o grupo é simples. Então, esse subgrupo normal, o núcleo tem que ser só o elemento neutro. E, portanto, esse homomorfismo aqui é um homomorfismo injetor. Como ele é um homomorfismo injetor, então nós temos que o grupo G é isomorfo à sua imagem, que é um subgrupo do SN. Tá? Bom, com isso, nós chegamos ao fim desse vídeo. Nós trouxemos... Foi denso? E esse vídeo aqui foi denso, porque nós mostramos o teorema de Cayley, depois nós mostramos aquele teoremão, né? Mostramos aquele teorema, e depois mais 5 corolários. Do corolário do 1 até o 5. O corolário 1 é o teorema da representação, e mais os outros corolários aqui. Tá? Bom, essa foi estritamente a parte teórica de aplicações de ações de grupos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre aplicações desses resultados que nós vimos agora. Tá? Então, eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até logo.